E, o Glauco, hoje em dia tá na moda os jornalistas se identificar. Tu pretende fazer isso, tu nunca vai fazer, Cara. ou tu não tem mais nenhum time. Cara, O pessoal arrisca bastante teu time, assim, fala, é mais gremista, mais que Eu colorado. vou cometer uma inconfidência aqui. Vai se identificar. Eu fui convidado por 2 lados para fazer a tal identificação. Aham. 2 lados que são rivais. Ou seja, ninguém sabe disso. Bom, mas foi bem isso aí. Boa. 2 convidados. O fato é o seguinte, eu tava comentando agora, eu venho de uma outra entrevista. Cara, depois que eu comecei a entrar, na época a gente entrava no vestiário, né? Eu sou do tempo que dava para entrar no vestiário. Isso. Que eu entrava nos gabinetes e eu presenciei tal como é o futebol nos bastidores. Eu torcia para um time lá atrás na infância. Mas muitas vezes eu torci para não trabalhar, não tá como setorista naquele meu time para estar no outro. Porque se o ambiente tá ruim, é ruim de trabalhar ali, cara. Então se o outro time, digamos assim, que eu não torcia, se ele tivesse numa fase boa, cara, eu queria trabalhar, era nele. Entendeu? Que eu preferia inventar um texto legal, uma história, uma coisa que fosse, do que falar em desgraça. Tem muita gente que assim, vai pelo lado oposto, que prefere falar da desgraça. Claro. Que dá muito clique, Sim. que dá, entendeu? Reação. Eu gosto de falar de coisas boas, positivas. Então aconteceu várias vezes eu torcer, poxa, tomara que eu não esteja no meu time lá, que era o meu time, né? Sim. Mas então, me identificar, cara, eu não pensei nisso, não. Mas tu torce ainda assim? Não. Não tem mais. Perdeu totalmente. Cara, tem um amigo meu que ia comigo na geral, nas antigas, assim, o cara gremistaço. E depois ele virou profissional, assim, ele entrou, acho que trabalha na área de análise de desempenho de atletas e tal. E um dia eu falei pra ele, 2019, acho que eu acho, com ele, e eu disse, mano, e aí, como é que tá a situação e tal, tá? Tem acompanhado o Grêmio? E ele falou pra mim, cara, eu nem acompanho muito mais, assim, o Grêmio. Deu, o quê? Tu não acompanha? Tá, mas tu torceu em 2017, na Libertadores, cara. Ele falou, cara, não, pior que eu não comemorei. Eu não tenho mais. Ele falou que ele não tinha mais aquela emoção de antigamente, depois que virou trabalho pra ele. Porque ele trabalhou já no Inter, então, não que ele tá torcendo pro Inter, mas ele torce pelo trabalho dele. Então ele tá num time, ele tá Cara, torcendo pelo você trabalho cria dele. raízes de amizade. E eu, tanto de um lado quanto de outro, é impossível falar. Assim, ó, tem pessoas que eu não consigo falar mal. Paulo Paixão. Cícero, que tá no Palmeiras na seleção e é ex-supervisor do Grêmio. Cara, sensacional. O Rogerinho, ex-preparador do Grêmio. Sim. O próprio Rogerião. Cara, o Marquinhos, preparador de goleiros que era do Inter, tava no São Paulo. Tem gente assim que tu quer abraçar os caras, não interessa se ele tá no outro time que tu não torcia. Sim. Não tem. E eu imagino que seja esse sentimento. Você vai trabalhar no outro clube, que não era o seu, mas você cria raízes. Não tem a história que o Renato era colorado? Dizem, né? Tem Quando esses ele era papos. criança. Eu fui em Guaporé. Sim. Eu fui lá no lugar onde o Renato nasceu, que era um localzinho no interior lá, e que juraram pra mim que ele era colorado. Mas qual é o problema do cara hoje dizer eu sou gremista? Sim. Entendeu? Não tem. O Fábio Rockenbach era gremista. Sim. Começou no Inter. Agora, O Sobe. ele não tem amigos. O Sobis dizer que era gremista. Verdade. Não Pato. pode ter amigos no outro lado. Uhum. Não pode ter relações. E isso é com o amadurecimento que vem. Porque tu começa a dar valor pros laços que você constrói. Não é pela cor do clube. Isso aí fica pra torcida. A maior referência hoje do futebol brasileiro, Neymar, palmeirense, e fez a história no Santos, virou santista. Não torce mais pro Se você me Palmeiras. perguntasse, o É que eles não torcem mais como a Filipão gente. poderia Não. treinar o Inter, acho muito difícil. Por mais que ele tenha falado que treinaria, né? Mas pelo Felipão, ele treinaria. Claro. Ele fala que tem a Entendeu? esposa que é colorada. Agora, o que aconteceu com o Roger, imagina se o Felipão vai treinar o Inter. Nossa. E uma vez, eu trabalhava na federação e a gente convidou um personagem para ser um entrevistado lá do nosso programa. Eu tava chegando na federação e vi aquela pessoa caminhando na rua ali perto do Praia de Belas.
cabelo, pouco cabelo que tinha, né? Pontinha aqui, grisalho já, uma certa idade, assim. Eu olhei, aquele é o nosso entrevistado. Quem é? O técnico campeão do mundo, Valdir Espinosa, Pô. andando a pé na rua, treinou o Inter, Sim, exatamente. nem por isso deixou de ser um ícone do no Grêmio. É. Exatamente. Aquilo por vários motivos me chamou a atenção. Pô, o cara é campeão do mundo, o cara tá andando a pé na rua. Aham. Não sei se foi assediado, mas naquele momento que eu acompanhei assim, eu acenei pra ele. Pô, Valdir, entra por aqui. Porque daí eu tava entrando pelo estacionamento, né? Não precisava se identificar, embora ele não precisasse se identificar, todo mundo sabe quem é, enfim. Mas ele entraria de uma forma direta ali por trás.